A história de Jack. Jack, uma mulher na faixa dos 40 anos, instrutora de yoga e de atenção plena, louca por cachorros, se sentia uma fraude. Embora se mostrasse serena ao explicar aos alunos a importância da autoaceitação e do equilíbrio, estava longe de se sentir tranquila. Ela mantinha uma relação tóxica com a alimentação, o que incluía comer escondida, se envergonhar por isso e depois fazer tudo de novo. Após várias tentativas frustradas de mudar esse comportamento, estava quase sem esperança. Era um problema antigo. Na infância, Jack comia pouco e devagar. Bem intencionados, os pais a incentivavam a comer mais e mais rápido. Para agradá-los, ela foi alterando seus hábitos. Na puberdade, o corpo começou a ficar mais curvilíneo e musculoso do que ela desejaria, o que fazia com que se sentisse um poço de frustração. A verdade é que ela queria parecer flexível e leve. Como muitas adolescentes, bombardeadas por imagens de celebridades e modelos esguias, a exemplo de Kate Moss, que chegou a dizer que nada é mais gostoso do que ser magra, Jack acreditava, mesmo não sendo gorda, que a felicidade dependia de emagrecer. Para atingir essa meta, passou a restringir as quantidades e os tipos de alimento. Nas saídas com amigos, a batata frita e o refrigerante eram substituídos por salada e água. Essa escolha a deixou mais magra, porém não necessariamente mais feliz. Na adolescência, o convívio com a amiga Alice, em depressão após perder uma pessoa da família, a influenciou negativamente. Juntas, as duas perceberam que conseguiam combater parte do sofrimento comendo muito e de tudo. Começaram a afogar as emoções negativas com muito chocolate, bolo e batata frita. Como isso não resolvia os problemas, as duas também aderiram ao cigarro e às bebidas. Já mais velha, Jack voltou a comer menos para manter o peso que considerava normal. Em pouco tempo, as restrições alimentares se tornaram uma obsessão. Ela pensava em comida, principalmente no que deveria evitar, o dia inteiro, todos os dias. Era como se seu cérebro tivesse sido sequestrado por esses pensamentos. Foi restringindo a alimentação e ficou tão craque nisso que passava o ano inteiro nesse esquema, até jogar tudo para o alto no Natal. Lidar com a comida de forma tão extrema deu certo, em parte. Jack estava magra e, como controlava o que ingeria, se sentia no comando da própria vida. Isso durou até parar de fumar aos 30 anos. Sem a ajuda da nicotina como estimulante e inibidor de apetite, seu corpo de 1,57 m de altura engordou 18 quilos. O sentimento de fracasso voltou com tudo. A família e os amigos não ajudavam. Pelo contrário, era alvo de olhares críticos e comentários. Um dia uma conhecida cutucou sua barriga e disse: "Uau, como você engordou!" Mas a crueldade externa não era nada diante da vergonha e do menosprezo que Jack sentia por si mesma. A situação foi piorando. Aos 35 anos, o ciclo de restrição, compulsão, restrição ficou cada vez mais curto. Na segunda-feira de manhã, ela contava cuidadosamente as calorias e controlava o que comia, mas às 3 da tarde jogava a toalha, engolia tudo que aparecesse, doces, salgadinhos, comida chinesa e recomeçava a dieta no dia seguinte. Os ciclos de restrição, excesso e autocondenação eram incontroláveis. A compulsão a deixava pior do que o sobrepeso, só que comer mais era a única maneira de fugir dos sentimentos ruins, mesmo que por apenas alguns instantes. À noite, acordava sufocada de tanta culpa, virava-se para o parceiro e perguntava: "O que há de errado comigo?" Sentia-se um fracasso, destruída e sem saída. Como sabemos, Jack não está sozinha nessa relação atormentada com a comida. Em meu trabalho como psiquiatra, testemunhei numerosas maneiras de ter uma relação tóxica com a alimentação. Muitos pacientes perdem o contato com o corpo a ponto de nem saber se estão com fome ou se estão simplesmente engolindo as emoções. Alguns me procuram porque não resistem a uma besteira, outros não conseguem parar depois da primeira mordida.
Não são poucos os que chegam desesperados para se livrar do hábito de mastigar sem prestar atenção. Vi pessoas que controlam tudo que põem na boca, contam exatas 7 amêndoas às 11 horas em ponto, pesam a salada de alface, fogem do açúcar, até que às 7 da noite devoram um saco de batata frita. Para muitos, os pensamentos sobre comida excluem praticamente todos os outros. Isso torna difícil perceber quanto mais apreciar o que acontece na vida. Assim, alguns pacientes tentam se impor regras radicais: nada de óleo, nada de sal, nada de açúcar, nada de fast food, e descobrem que se trancaram justamente na prisão da comida. Embora os fatores específicos sejam variados, todas essas pessoas têm algo em comum: se sentem mal consigo, na verdade, péssimas. Sofrem com uma gama de sentimentos que vão de frustração, culpa e desconforto até desespero, nojo e ódio de si próprias. É doloroso observar meus pacientes nessa agonia. Os conselhos típicos sobre alimentação fazem a solução parecer simplíssima: consuma menos calorias. No entanto, muita gente vem ao consultório semanas seguidas com os registros detalhados do que comeu e de quanto se exercitou, mas continua sofrendo. A realidade é que, para a maioria, contar calorias não faz diferença. Na faculdade de medicina, me ensinaram que boa alimentação e controle do peso são apenas uma questão de calorias que entram, calorias que saem. Bastaria mostrar aos pacientes que, se a equação fosse ruim, o caminho era ingerir mais saladas, recusar os doces e fazer exercícios físicos. Pronto, assim emagreceriam. Um de meus professores fez essa afirmação como se fosse uma das leis de Newton. Siga a fórmula e o resultado estará garantido. Meus pacientes não precisariam de uma centrífuga para fazer sucos, nem de um plano de refeições complexo. Não precisariam nem de mim. Uma calculadora seria suficiente. Mas a vida real não é tão simples. Quando comecei a trabalhar como psiquiatra, demorei um pouco a entender o que fazia meus pacientes se sentirem tão mal. Vi pessoas profundamente angustiadas porque a luta com a comida era tão frustrante e destrutiva quanto a de dependentes de heroína, jogo, sexo ou álcool. A diferença é que, ao contrário de beber ou fumar, que são comportamentos opcionais, pelo menos no começo, comer é essencial para a sobrevivência. Tinha de haver um jeito melhor de lidar com as questões alimentares. Fiz o que sabia, pesquisei. Comecei examinando as abordagens mais comuns para tentar mudar o modo como as pessoas comem. Restrição calórica, pouco carboidrato, dieta cetogênica. Não importava a tendência, o método ou a orientação do nutricionista. Em geral, as opções tinham em comum o deve. Seguiam os ensinamentos da faculdade. Você deve ingerir menos calorias, deve comer alimentos saudáveis, deve se exercitar mais. Para mim ficou claro, meus pacientes sabiam o que deveriam fazer, só que não conseguiam e se sentiam culpados. O que os impedia de fazer o que era correto? O primeiro dos meus tantos aprendizados com os pacientes foi entender que muitos não estavam infelizes apenas com seus hábitos alimentares. Sentiam que eram culpados por sua relação problemática com a comida, estavam envergonhados e se recriminavam. É um comportamento diferente das pessoas que sofrem de ansiedade, por exemplo, já que essas a vivenciam como algo que acontece com elas, não que é provocado por elas. Mas o ato de comer é percebido como algo que fazemos e os hábitos nocivos são vistos como algo que causamos a nós. Quando o resultado aparece no corpo, o problema piora. Em um mundo que louva a magreza e o autocontrole, pessoas acima do peso parecem a personificação do fracasso nos dois quesitos. É como se a simples aparência dissesse: pode me julgar, sou preguiçoso e descontrolado. Essa condenação social se aplica a quase tudo que desencadeia os ciclos dos hábitos alimentares, genes, traumas, a oferta de comida industrializada e, ironicamente, as recomendações de comprar X, Y ou Z para sermos felizes. Se você já tentou melhorar sua relação com a comida, suponho que sabe o que deveria fazer, mas assim como meus pacientes, provavelmente sente que fracassou.
A culpa não é sua. Você não é fraco, incompetente, nem nada do que podem lhe dizer quando dá mais uma mordida em algo que não deveria comer. Não se envergonhe. O sistema que construímos é que fracassou ao insistir em força de vontade, disciplina e autocontrole, em vez de atacar a raiz do problema, os hábitos inúteis.